e você compra, pode comprar o tempo todo. Eu compro e invisto todo mês, mas o melhor é quando está em baixa. A gente vai começar a falar sobre investimentos mais interessantes aqui no canal, certo? Nenhum vai ter FGC. FGC é só para CDB, caixinha, LCI e LCA. O resto, meu amigo, esquece isso. Se você está querendo algum negócio que vai te render mais, esquece o FGC. Pensa nisso, o fundo imobiliário é mais tranquilo, mais conservador do que ações e criptomoedas, tá? E você ganha de duas formas, tanto com a valorização do imóvel quanto com os dividendos. Só que lembra, renda variável é para quem já quitou as dívidas, já está com reserva de emergência, já tem uma grana na renda fixa. Eu invisto em fundo imobiliário? Invisto. Criptomoedas? Sim. Ações? Sim. Só que 50% do que eu tenho tá aqui, porque eu sou uma pessoa moderada. Eu prefiro ter uma boa grana na fixa, mas gosto de arriscar uma outra parte da minha grana aqui. Então, fica ligado, tem que estar com as finanças em dia para você vir para a renda variável. Pensa comigo, o que vale mais? 1 quilo de areia ou 1 quilo de ouro? 1 quilo de ouro, é claro. Por quê? Porque ouro é limitado, tem pouco. Areia, todo canto tem areia. Isso é o princípio da escassez. Imóveis é a mesma coisa. Por que os terrenos hoje estão tão caros? Porque tem pouco terreno sendo vendido. A maioria já foi vendido e já tem casa. Quem comprou terreno há 10 anos, hoje em dia, vale 1000 vezes mais do que ele pagou. Por isso que os nossos avós sempre diziam, quem tem terra não erra. É aí que entram os fundos imobiliários, que são uma forma de você investir em imóveis no setor imobiliário tendo menos dinheiro. Porque em vez de você comprar uma casa inteira, você vai comprar um pedaço dela. Em vez de comprar um galpão inteiro, você vai comprar uma parte dele. Quando você investe em fundo imobiliário, você não está investindo em uma casa. Você está investindo num conjunto com vários imóveis. Então aqui vai ter um galpão em Cajamar. Nesse fundo, os caras também são donos de um galpão no Ceará. Nesse mesmo fundo, os caras são donos de um galpão, sei lá de quê. Tá entendendo? Um fundo de investimentos quer dizer que tem vários investimentos dentro desse fundo que você está investindo. Não existe um fundo imobiliário que tem um apartamento só em Osasco, não. Normalmente fundo tem vários imóveis dentro dele. E isso é muito bom, que quando você investe nele, você está investindo em várias coisas imobiliárias que fazem parte daquele fundo de investimento. Você vai ser dono de uma parte, não de um shopping, mas de todos os shoppings que aquele fundo é dono. Vai ter fundo só de farmácia, vamos falar sobre isso, mas tem que entender isso. Existem os segmentos, você vai ter que decidir qual tipo de fundo você vai querer investir. Fez num negócio fundo que tem um monte de coisa lá. Então, por exemplo, existem fundos de ações. É um fundo que tem um monte de ação. E em vez de comprar uma por uma, você investe no fundo inteiro. Tem fundo de renda fixa. Imagina que é uma cesta com um monte de investimento de renda fixa e você bota uma grana nesse fundo inteiro, que tem um monte de coisa dentro dele. Fundos imobiliários é esse fundo, é como se fosse essa cesta que lá dentro só tem investimentos e ativos relacionados ao mundo dos imóveis, ao setor imobiliário. Então você não vai investir em ação, você está investindo em imóveis. Então pode ter lá casas, apartamentos, prédio, shopping, galpão. Por isso que os fundos imobiliários têm uma sigla, né, que é FII. Se você já viu por aí, FII. Ah, você gosta de investir em FII? Fundos de Investimento Imobiliário. Então, quando você investe num fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando uma parte menor de uma casa, de um apartamento, de um galpão, de uma farmacêutica, de um monte de coisa. Eu vou falar aqui várias modalidades diferentes que tem, e aí você consegue ganhar uma grana se esse lugar que você investir valorizar. Ah, beleza, eu comprei uma cota de fundo imobiliário. Como é que eu vou ganhar dinheiro com esse trem aí? Você ganha de duas formas. A primeira é com a valorização do imóvel e a segunda é com a grana de quem está morando lá e está alugando. Vamos pensar, eu tenho esse apartamento aqui que eu moro, certo? Se eu resolver alugar ele, eu vou ganhar de duas formas. Primeira, todo mês o cara que alugar vai me pagar
R$ 2.000 por mês. E a segunda é que o meu apartamento valoriza todo ano. Quando eu comprei ele lá atrás em 2018, eu paguei 259 mil. Hoje ele está valendo mais de 420. Se eu alugar, eu ganho tanto com o aluguel quanto com a valorização desse imóvel. E é exatamente isso que acontece quando você investe num fundo imobiliário. Você vai ter tanto essa valorização quanto a grana que vai receber todo mês, que é como se fosse o aluguel. Opa, eu comprei uma parte daquele galpão. Quem aluga aquele galpão é o Mercado Livre. Todo mês o Mercado Livre vai pagar o aluguel daquele galpão e esse aluguel vai ser distribuído para todo mundo que investiu naquele galpão. E essa divisão entre os cotistas, né, entre os investidores, é chamada de dividendos. Então pensa aqui, dando um exemplo aqui de um galpão. O Mercado Livre aluga o galpão. Eu comprei uma parte daquele galpão. Toda vez que o Mercado Livre pagar o aluguel, esse fundo imobiliário, né, essa gestora que é dona desse galpão, vai dividir, por isso dividendo, ela vai dividir o valor do aluguel entre todo mundo que tem cota, todo mundo que investiu. E quanto mais cota você ganhar, mais você vai receber de dividendo. Se eu tenho uma cota, eu vou ganhar X. Se eu comprei 10 cotas, eu vou ganhar 10 vezes mais do que quem só tem uma cota. Esses dividendos, eles normalmente são pagos todo mês. E aí, lembra que eu falei que a gente pode ganhar de duas formas? Primeiro é com os dividendos, o segundo é com a valorização, certo? Se você investir naquele galpão, o valor que você investiu foi R$ 1.000, beleza. Faz de conta que daqui a 3 anos, a valorização daquele galpão, opa, é um galpão bom, tem um monte de empresa querendo alugar, tá numa região estratégica, perto da estrada, é muito bom para logística, valorizou 2 vezes, daqui a 3 anos ele dobrou. O valor que eu investi também dobrou. E aí eu posso vender o meu fundo imobiliário. Eu posso deixar lá se eu quiser, mas eu posso vender, que nem meu apartamento aqui. Quando eu comprei, valia 259, certo? Beleza. Se eu quiser, eu posso vender. Vou ganhar um lucro bom em cima, 420 mil. A mesma coisa. Quando você investe num fundo imobiliário, é comum que ele fique mais caro, mais valioso. Como você é dono de uma parte, depois você pode vender a tua parte por um valor bem melhor do que o valor que você comprou quando você investiu. Agora vamos lá. Lembra que eu falei? Chama fundo imobiliário. Lembra o exemplo que eu dei do boné? Que parece uma cesta? É um monte de coisa dentro dele. Fundos de tijolo. Fundo de tijolo é quando você investe num fundo imobiliário que é dono do imóvel mesmo, do físico, da parede. Olha o meu vizinho reclamando, desculpa, né? Da parede. Você é dono da coisa, do prédio, do galpão. Não estou falando, um papel, um documento que me dá direito. Não, não. É dono do imóvel mesmo. E é bom que quando você pensa fundo de tijolo, você já pensa no bagulho que tem tijolo. Existem vários segmentos dentro dos fundos imobiliários, dos fundos de tijolo. Primeiro, a gente tem os fundos chamados fundos de lajes corporativa. Um fundo de laje tem a ver com o quê? Com laje. Já encheu uma laje na vida? Nunca encheu uma laje, criatura? Oxi. Né? Então, laje é o quê? É o bagulho ali que você vai fazendo andar por andar e vai construindo. Então, lajes corporativas é como se fosse prédios corporativos. Prédios grandes, empresas grandes. Então, o fundo de laje corporativa é um fundo que é dono de um monte de prédio que é usado pelas empresas. Você já foi na Faria Lima? Já foi na Paulista? Já foi, sei lá onde, aí na avenida aí do Rio de Janeiro? Com certeza na tua cidade tem alguma avenida que é cheia de empresa, não tem? Todos aqueles prédios têm donos. São os donos dos fundos imobiliários que tem um monte de prédio dentro do fundo. Aí a gente tem fundos de shopping. É um fundo que só vai ter shopping. O fundo que quando você investe, ele é dono de um monte de shopping. A gente tem fundo de galpões corporativos ou logísticos. Você já pegou a estrada? Por exemplo, aqui em São Paulo, quando você pega em Anguera, às vezes você tá andando, de repente você vê um galpão enorme, barulho, caramba, velho, do tamanho de um bairro, um galpão enorme. Que os caras ficam andando com empilhadeira, ficam levantando caixa, fazendo aqueles bagulho.
é um edifício enorme que é usado pelas Americanas, para eles guardarem o estoque deles, pelo Mercado Livre, pela Magazine Luiza, Casas Bahia, enfim, toda empresa grande tem galpão. E essas empresas, elas alugam o galpão. Um fundo de galpão é um fundo que é dono de um monte desses galpões, de tudo quanto é empresa. Não precisa ser de uma empresa só. Pode ser também, mas normalmente esses fundos, eles têm galpões de várias empresas, e é onde as empresas estocam todo o material deles. A gente vai ter fundo de imobiliário que é só de supermercado. Ah, esse aqui é um fundo que eles são donos do Mambo, do Giga, do Atacadão, do Açaí. São fundos que investem em coisas de supermercado. Aí a gente vai ter, galera, de hotéis, a gente vai ter de hospitais, a gente vai ter, por exemplo, de faculdade. Sabe aqueles prédios enormes que a faculdade usa? Tem fundo que é dono de um monte de prédio usado para a faculdade. A gente vai ter fundo que é só de salas comerciais e escritórios. Às vezes eles não são dono do prédio inteiro. Eles são donos de um monte de sala comercial e escritório ao redor do Brasil inteiro. Então, quando você investe, por exemplo, num fundo de shopping, os shoppings ganham aluguel, certo? Toda loja que está lá dentro do shopping tem que pagar aluguel. Se você é dono de uma parte daquele shopping, todas as lojas que pagarem aluguel lá todo mês, o valor do aluguel vai ser dividendo. Vai ser dividido entre todo mundo que investiu ali. Se você é dono de um fundo que é dono de vários supermercados, você vai todo mês ali ganhar uma parte do aluguel desses supermercados. E aí você pergunta, Duda, mas qual que é melhor? Vamos falar sobre isso já, mas você só tem que entender que você vai ter que escolher qual tipo. Se você quiser investir um pouco em cada, maravilha. Vou falar de diversificação aqui também. Só que alguns têm umas vantagens, alguns têm desvantagens, mas de modo geral, todos são bons, galera. E todos têm gente que investe, só que a pessoa entende por que ela está investindo ali. Vamos falar sobre isso já. Agora vamos falar sobre os fundos de papel. Fundos de papel é quando você está investindo em coisas relacionadas a imóvel, mas que não é o imóvel mesmo, não é tijolo. Tijolo é tijolo. Papel é quando você investe em um conjunto com vários investimentos relacionados a imóveis. Eu estava dando uma olhada no índice aí que mostra os principais fundos imobiliários de hoje, e a divisão hoje aqui no Brasil está mais ou menos assim. 47% dos fundos investidos são de tijolo, 46% são de papel, e acho que 7% é fundo de fundo. Então você vê que tá ali, né? Por isso que é interessante você investir nas duas possibilidades aí. Quando a renda fixa tá pagando bem, e lembra que a rentabilidade da renda fixa tem tudo a ver com a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil. Quanto mais alta a taxa Selic estiver, mais os investimentos de renda fixa rendem. Se os investimentos de renda fixa estão rendendo mais, as pessoas tendem a tirar os investimentos da renda variável e botar aqui. Consequentemente, a renda variável cai, fica mais barata. Só que aí pensa comigo, ao mesmo tempo que é uma boa investir aqui, na renda fixa, porque está pagando 10% ao ano, é uma hora boa de você começar a investir na renda variável. Por quê? Porque está em baixa, está barato. É o exemplo que eu sempre dou. Você prefere comprar uma calça jeans quando ela está 300 ou quando ela está 99 reais? É o princípio fundamental da renda variável. Você sempre vende, se você quiser vender, quando ela está valendo muito, e você compra, pode comprar o tempo todo. Eu compro e invisto todo mês, mas o melhor é quando está em baixa. E é uma boa aproveitar esse momento, porque existe a previsão de que a renda fixa vai começar a cair. Em 2021, a taxa Selic estava 2%. Tava estourando a renda variável. Por quê? Porque ninguém queria deixar essa porcaria aqui. 2%, velho, tá tirando, velho. Né? Então, todo mundo veio pra cá. Só que aqui começou a aumentar. E isso é o ciclo de mercado, entendeu? Quando um sobe, o outro cai. Quando esse cai, o outro sobe. Por isso que é bom você diversificar. Bom, galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer,
A gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.